Amigos do nosso clube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo da série Os 11 da rodada, Campeonato Brasileiro na reta final, pegando fogo, muitas emoções, principalmente na parte de baixo da tabela. Ainda faltam 2 jogos, mas já a 36ª rodada, a rodada essa que aconteceu agora nesse final de semana, tivemos muitas emoções, goleadas, muitos gols, muitos craques, e eu venho aqui nesse vídeo trazer os verdadeiros craques dessa rodada para nós, especialistas aí do nosso clube. Tenho certeza que vai ter jogador do seu time aqui nesse vídeo sendo citado, então já peço que compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal, principalmente você que curte esse tipo de conteúdo aí do futebol brasileiro. Sem mais delongas, vamos então para a seleção da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Começando no gol com uma unanimidade, Thiago Couto do Vitória. O Vitória que não tomou gol para a equipe do Mirassol na vitória gigantesca por 2-0 em meio a um Barradão lotado, e o Thiago Couto fez defesas milagrosas, ajudou demais a equipe do Vitória a sair com os 3 pontos, num jogo muito difícil contra o Mirassol, que é a grande sensação do campeonato. Então, Thiago Couto do Vitória, para nós, do nosso clube, foi o melhor goleiro da rodada. Para a lateral direita, Paulo Henrique do Vasco. Para muitos, inclusive para mim, o melhor lateral direito do campeonato. E nessa rodada não foi diferente. O Vasco amassou o time do Internacional em São Januário. O Paulo Henrique foi muito seguro defensivamente e ainda contribuiu com 2 belas assistências no setor ofensivo. Então tá aí Paulo Henrique para a lateral direita. Para a lateral esquerda, Cuiabano do Botafogo. O Botafogo que conseguiu um ponto importante na Neoquímica Arena contra o Corinthians, e o Cuiabano foi decisivo, né? Fez um gol esse que ia dando a vitória ao time carioca, acabou que o Corinthians depois buscou o empate. E o Cuiabano também foi bem defensivamente, então merece demais aí estar aqui na nossa seleção. Para a dupla de zaga, 2 zagueiros artilheiros, principalmente nessa reta final de campeonato. Primeiro, Gustavo Henrique, do Corinthians, decisivo, buscou um empate lá contra o Botafogo, mais uma vez fez um gol no campeonato, na minha sincera opinião, e também para nós, o nosso clube em geral, foi o melhor jogador do jogo entre Botafogo e Corinthians, talvez uma disputa ali interessante com o próprio Cuiabano que citei anteriormente. Enfim, mas Gustavo Henrique foi decisivo, contribuiu com um gol, e além dele, outro jogador que foi decisivo, contribuiu demais para a vitória do seu time, também foi muito bem com desarmes importantes na parte defensiva. Estou falando do Lucas Alter, do Vitória, que tem cada vez mais participado de gols importantes aí nas últimas rodadas. Para o meio-campo, disputa bem acirrada, tivemos muitos bons jogadores, mas nós, do nosso clube, optamos principalmente por aqueles que contribuíram ainda mais, com mais gols ainda nessa rodada. Primeiro, o Nonato do Fluminense, né? Ele que entrou ali ao longo do jogo, o Fluminense amassou o São Paulo 6-0, vários jogadores do Fluminense merecem demais estar aqui na seleção, e o Nonato é um deles, contribuiu com um gol e uma assistência. Além dele, João Schmidt do Santos, que tem melhorado bastante nos últimos jogos, é um jogador importante, dita o ritmo em vários momentos aí do time do Santos na parte ofensiva, na parte defensiva contribui também, e agora no jogo contra o Sport contribuiu com um gol. E para fechar o meio de campo, Neymar do Santos. O Neymar, que estava cotado para não disputar mais partidas nessa temporada, entrou em campo contra o Sport, até onde nós sabemos. Ele não está 100% fisicamente, isso é claro, de certa forma, e ainda assim fez um gol e deu uma bela assistência para o Santos no jogo contra o Sport. Está aí o Neymar, um dos melhores jogadores da rodada, sem sombra de dúvidas. Menções honrosas também ao Martinelli do Fluminense, ao Cauã Barros do Vasco, ao Ranieri do Corinthians, ao Baralhas do Vitória e por aí vai. Bom, para o ataque agora. Ataque começando com Serna, do Fluminense. O Kevin Serna, que fez um gol e 2 assistências na partida contra o São Paulo. Jogador perigosíssimo ali na ponta esquerda do Fluminense. Contribuiu demais aí, portanto, Serna para o tricolor carioca sair com a goleada. Além dele, Canóbio do Fluminense. 2 gols, 2 belos gols decisivos, mais uma vez o uruguaio, que também tem feito boas partidas ao longo da temporada. Começou mal lá no início do ano, mas aos poucos tem recuperado a confiança. E foi decisivo contra o São Paulo, o Canóbio. E para fechar o ataque, um jogador importantíssimo do Cruz Maltino, Ryan. O Ryan que contribuiu com mais 2 gols aí na temporada. 2 gols esses no jogo contra o Internacional. Foi decisivo, chamou a responsabilidade o jovem atacante do Vasco. Então tá aí Ryan fechando a nossa seleção. Destaque também para o Andrés Gomes do Vasco, que também participou de gols nesse jogo contra o Internacional. Melhor treinador da rodada para nós, o nosso clube, Luiz Ubeldia do Fluminense. Disputa acirrada com o Fernando Diniz do Vasco. Mas, enfim, pela dificuldade da partida, né, o Internacional que enfrentou o Vasco está numa situação ainda pior do que o São Paulo. E o Fluminense enfrentou o São Paulo num confronto ali direto, que deu a vaga para o Fluminense na Libertadores, um 6-0, surpreendente. Então Luiz Ubeldia contra o seu ex-time foi eleito por nós aí o nosso clube, melhor treinador da 36ª rodada do Brasileirão desse ano. E o grande craque da 36ª rodada, disputa muito acirrada. Thiago Couto esteve na disputa, Neymar esteve na disputa, Ryan esteve na disputa, o Serna esteve na disputa, Andrés Gomes, enfim, por aí vai. Mas nós do nosso clube ficamos com Canóbio do Fluminense. 2 gols, participou mais de gols do que outros jogadores, né? Ele fez 2 gols, o Neymar, por exemplo, fez apenas 1, Nonato do Fluminense fez apenas 1. Enfim, uma disputa muito, muito difícil, mas o Canóbio também foi mais perigoso ainda para nós do nosso clube, finalizações importantes, enfim, sempre muito perigoso, habilidoso, fez uma partidaça o Canóbio do Fluminense contra o São Paulo, merece demais ser mencionado aqui como grande craque da 36ª rodada. Mas e você, nosso inscrito, você concorda com essa seleção? Você discorda? Quem você mudaria aí nessa seleção? Deixa aqui nos comentários, compartilhe, se inscreva no canal, fortaleça a gente que está vindo aí com muitas novidades, principalmente para 2026, e eu conto com a sua audiência. Eu sou Guilherme Fontes, vou ficando por aqui, sou Guilherme Narrador no Instagram, forte abraço, se inscreva, deixa o like, hype ao vídeo, tamo junto, forte abraço e volto agora na quinta-feira ali, mais ou menos, quinta, sexta-feira, com os 11 da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Tamo junto.